Boniquinho pequenino, boniquinho pequenino, parentes que são da Cacunda. Curucum tá onde vai? Curucum tá onde vai? Ô parente do quilombo do outro lado. É a terceira mostra Conceição Evaristo que a gente realiza, né, na sequência 2016, 2017 e agora 2018. E por meio dessa gigante escritora, a gente homenageia as mulheres pretas desse país que estão sendo subjugadas constantemente e criando formas de resistência e de serem um farol nessas nossas pautas cotidianas contra os regimes de opressão. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui. Então, por gentileza, rainha, venha conversar com a gente. Não posso deixar de comentar o que eu vivi aqui agora e trazer Beatriz Nascimento e trazer um outro texto que eu li, revista Afroasiático, parece que no número 17, Estereótipos de Negro na Literatura Brasileira, de Alberto Baeta Musa. E ao estudar estereótipos de negros na literatura brasileira, esse ensaio termina dizendo de quando o sujeito escravizado apanhava e que muitas vezes ele cantava, ou ele acabava de apanhar, ou ele vivia aquela vida escravizada, mas no final de semana ele tinha, quer dizer, no momento que era permitido pelo Senhor, ele fazia a festa. E muitas vezes a festa até é incentivada pelo próprio Senhor, para que o sujeito não percebesse o peso da escravidão. E aí, diante dessa atitude do sujeito escravizado ainda cantar e dançar, criou-se um estereótipo que o negro não sente dor, que o negro apanhava e cantava, sofria e cantava, então que o negro não sentia dor, ou mais ainda, que o negro não tinha, que o sujeito escravizado não tinha sentimentos. Na verdade, era uma incapacidade da cultura dos dominadores interpretar a cultura dos escravizados. Existe um princípio nas culturas bantas, que eu esqueci agora esse princípio, é um princípio filosófico, que quanto mais, quando a pessoa está sofrendo, se a pessoa se entregar ao sofrimento, mais enfraquecida a pessoa vai se tornando, porque ela perde o contato com as forças da natureza. Então, quando o sujeito escravizado, apanhando, cantava, era uma maneira dele buscar essa interação com a força da natureza. Não é porque ele não sentia dor, é porque ele sabia que naquele momento, se ele fraquejasse, ele enfraqueceria, ele se tornava mais vulnerável ainda. Então, daí também a nossa resistência para a festa. Aí eu já saio de Alberto Baeta Musa, estou indo para Beatriz Nascimento. Há um texto muito interessante de Beatriz, que agora eu esqueci a referência, e que ela vai falar da origem dos quilombos. Eu acho que vocês procurarem, vocês devem encontrar. E Beatriz, então, ela traz toda a origem dos quilombos, desde as primeiras formações de grupos africanos, e esses grupos transportaram para o Brasil. E ali a Beatriz também
ela reconhece, ou ela busca o princípio da festa, a festa como resistência. E Beatriz Nascimento termina esse ensaio mais ou menos dizendo isso. Essa crítica que é feita, que no Brasil tudo acaba em samba. E Beatriz Nascimento vê aí, quer dizer, era um princípio de resistência que acabou se esvaziando. Mas a festa negra, ela tem esse compromisso com a resistência. E é interessante porque tem também um poema, um romance do angolano Luandino Vieira, A Vida Verdadeira, de Francisco Xavier, qualquer coisa assim, não sei se é Francisco Xavier, é A Vida Verdadeira de Francisco não sei o quê. E é um romance que trata, que é escrito a partir das lutas revolucionárias contra o domínio português. Então tem um sujeito que é um guerrilheiro, justamente chamado Francisco, e os outros guerrilheiros, dias antes, eles estão preparando para ir para uma festa, e eles chamam essa festa de farra. No momento exato que eles estão indo para a festa, eles têm notícia que o companheiro deles tinha sido preso pela força da PIDE e estava sendo torturado naquele momento exato. Então eles sabem que aquele companheiro está sendo torturado, provavelmente ia ser morto pela força da PIDE, mas eles vão para a farra, eles vão para a festa carregados de dor, porque eles não podiam fraquejar naquele momento. A festa é o local da resistência. Então, quando hoje eu assisti isso, e antes você fala, né, desses tempos tão sombrios que nós estamos vivendo, mas a gente precisa se recompor, e essa recomposição ela se dá justamente no coletivo, na explicitação da dor, na explicitação da dúvida, mas nessa explicitação através do canto, da música, da dança. E quando vocês me trazem Muriqui, né, que eu me lembro de Clementina, não é Clementina que canta, né, com aquele vozeirão dele, e aí mais uma vez a gente recorda os nossos passos vem de longe. Então, muito obrigada mesmo. Quando ela fala da mãe dela, quando ela diz alguma coisa que ela diz da mãe dela, quando eu estou conversando com você lá dentro, você fala da mãe, e todas nós falamos das nossas mães, das nossas tias, das nossas primas, das mulheres do nosso entorno. É impossível fazer, para mim, é impossível fazer uma literatura, criar um texto ficcional, sem essas mulheres estarem como inspiração, sem essas mulheres serem matéria de minha escrita. E quando, por exemplo, você fala da tua mãe, você não está falando de Rita Baiana, você não está falando de Bertoleza, você tem uma outra mulher para contar. E eu acho que a gente tem, hoje de manhã também eu estava falando, né, da maternidade também, da maternagem que a gente vive o tempo todo. Essas mulheres, né, o que está atrás de mim, quer dizer, essas mulheres me compõem. Então, se a literatura ou se a arte vaza alguma coisa do consciente ou do inconsciente, não há como eu não trazer essas mulheres no texto, né? Então, por isso, tanta mulher presente no meu texto, né? Tanta voz de mulheres no meu texto. Então, Vó Rita poderia ser, ou Vó Rita tem alguma coisa de Clementina, de Jesus. Ana da Venga
pode ter alguma coisa de Elza Soares, entende? Então essas mulheres, elas permeiam o tempo todo a minha vida e permeiam o meu texto. E acho também, se a gente está querendo produzir um ensaio sobre literatura negra ou sobre cultura negra, nós não podemos deixar de fora a teoria produzida por nós mesmos, que eu acho que é também uma forma da gente lutar contra esse epistemicídio. E outra coisa também, outro dia tinha uma menina muito desesperada, porque eu passei por essa experiência, tinha uma menina muito desesperada a ponto de surtar, porque ela apresentou alguma coisa na dissertação de mestrado dela e a orientadora resolveu não aceitar. Eu falei, minha filha, finge de morta para enganar coveiro. No momento, a sua professora orientadora, ela está exercendo o poder dela, ela tem a faca e o queijo na mão, entende? Tenta colocar alguma coisa a partir da sua perspectiva, você entende? Pega esse título e faz a coisa depois do jeito que você quiser, do jeito que você acredita. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho dito também muito, né? Porque quando a gente apresenta algo que nos toca de perto, a academia tem uma tendência de dizer que a gente não pode falar sobre negros porque a gente está fazendo militância. E a academia não é um lugar de militância. Então não é um lugar de militância negra, porque é um lugar de militância branca, né? Porque a gente lê os textos que eles querem, escreve da maneira que eles querem, e aí eu taco Said neles, porque no Oriente, como em versão do Ocidente, o Said vai dizer que um dos motivos dele estudar, voltar para as culturas orientais é o fato de ele ser um sujeito oriental criado, no caso, sob uma perspectiva ocidental. Agora, a gente tem, eu acho que uma das formas de lutar contra o epistemicídio é justamente a gente apresentar os nossos pensamentos, as nossas teorias, as nossas criações e saber que a gente está realmente num campo minado. E também não ter ilusão, eu tenho falado muito também com pessoas mais jovens, a academia não vai salvar a nossa vida. Né? Porque aí as pessoas acham também, porque está com o diploma de mestrado na mão, ou porque está com o diploma de doutorado na mão, que está por cima da carne seca. Não está. Eu acho que quando a gente adquire determinadas competências, a briga é mais acirrada ainda. E principalmente porque a gente está lutando no campo simbólico. E a gente sabe muito bem que simbologias fundamentam a nossa sociedade. Né? A gente sabe muito bem que simbologias são essas. Então a gente trava uma luta muito grande. Eu tenho dito, por exemplo, para mim, hoje eu reconheço também a pobreza como lugar de episteme. Eu aprendi muito, muito. Talvez a minha sensibilidade para compreender o mundo, ela nasceu, ela é formada, ela foi me ensinada no lugar da pobreza. Mas só porque eu venci esse lugar da pobreza. Porque senão a pobreza continuaria como um campo de interdição. E aí, essa nova geração, esse conjunto, né, de alunos e de alunas negras que estão chegando às universidades através das ações afirmativas, né, essa briga que a gente tem de ter o tempo todo, inclusive pela mudança curricular, mas a gente ameaça. E acho que os professores, os orientadores mais sensíveis, a gente acaba também seduzindo. Nós temos prova disso.
com todas as reticências que nós temos a Gilberto Freire, e a gente lê Freire com muita resistência, com muita crítica ao texto de Freire, porque a Casa Grande Senzala fundamenta o pensamento de uma democracia racial brasileira, mas Freire ele teve uma positividade muito grande em relação à assunção ou em relação de reconhecimento das culturas africanas na formação da nacionalidade brasileira. Apesar que ele romantiza, etc. e tal, e parece que escravizados e escravocratas viviam de beijos e amores. Então isso realmente a gente critica no texto de Freire e lê Freire com muito cuidado. Mas há um dado em Freire que eu acho muito interessante, quando ele vai dizer quando ele diz da importância das culturas africanas na língua portuguesa falada no Brasil. E ele faz o texto dele também é carregado de metáfora, e ele vai dizer, é como se a mãe preta mastigasse o português, né, mastigasse a língua, colocasse na boca do menino, né, da prole colonizadora, e essa linguagem sairia de uma forma mais adocicada, mais terna, e ele vai colocar justamente essa característica muito marcante do português falado no Nordeste, e ele vai dizer, inclusive, da influência que essas mulheres escravizadas dentro de casa, que seria uma influência maior até do que a influência que a prole colonizadora recebia nos colégios da elite colonial. Então eu fico raciocinando assim, se as falas africanas, se as línguas africanas, através das mães pretas, marcaram tanto essa língua portuguesa falada no Brasil, e ele vai justamente fazer essa diferença entre o português falado em Portugal e o português falado no Brasil, e ele vai situar essa diferença por causa da influência desse falar negro dentro de casa, desse falar africano dentro de casa, dentro da Casa Grande. Ora, se as culturas africanas vivenciadas e expandidas dentro da Casa Grande pelas mulheres escravizadas, se essas culturas foram capazes de marcar um dos maiores bens simbólicos da nação, que é a língua, a presença de uma africanidade na nacionalidade brasileira começa através da língua. Ora, se a Academia Brasileira de Letras é um lugar, né, é uma casa que simbolicamente guarda a língua portuguesa e guarda a literatura brasileira, nós temos todo o direito de estar lá. Quanto mais tempo a Academia Brasileira de Letras levar para incorporar essa literatura de autoria negra, quem perde é a academia. Nós não perdemos nada. Eu não quero ir para a academia, por favor. A academia é nossa se é uma instituição brasileira. E a nacionalidade ali daquele espaço só será completa, inclusive quando incorporar uma autoria indígena. Entende? O que a academia brasileira guarda do nosso conjunto, da nossa diversidade? Nada. E uma coisa eu tenho certeza, a academia, com o tempo, ela vai ter que incorporar essa autoria negra, vai ter que incorporar uma autoria indígena,
essa academia, um dia ou outro, ela vai ter que se tornar mais diversa.